Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui falar da nossa lição de hoje, né, que está no livro Lápis, no 5º ano, nas páginas 56 a 58, né? Lembrando, vamos lá, que a gente ainda está falando sobre esse texto aqui, né? A reportagem lá, ó. A vida na aldeia, a rotina dos indígenas pelo olhar da cidade grande. Então, para resolver essas questões aqui da página 156, nós vamos precisar lembrar do texto lá, né? Leia abaixo alguma das frases do texto e marque F quando a frase iniciar um fato, algo que aconteceu no relato, e marque O na frase indica a expressão de uma opinião. F para o fato que aconteceu lá no texto, ou O para uma opinião de quem escreveu, né? Então, por exemplo, vamos lá. O dia estava vagaroso. Você acha que é uma opinião ou é um fato que aconteceu? Banheiro não existe. A carne não é sempre que tem. Depois do almoço, o sol é cruel. Então, por exemplo, aqui é uma opinião. Então, eu vou colocar o O e assim por diante. Vamos lá? Hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema com os colegas e complete os dados indicados com a sua expressão do quadro abaixo. Então, nós temos aqui, ó, 3 expressões, né? Aqui é uma, aqui é outra e aqui é outra. Então, aqui, ó, pessoa que te interessa. Ampliar o conhecimento do leitor, formato, tamanho e cor da letra. O que nós vamos fazer? Colocar essas situações aqui no quadro. Reportagem, ó, relato dos fatos reais situados no tempo, publicados em jornais, revistas, sites, etc. Então, aqui, ó, qual que é a intenção que eu vou dessa reportagem, né? Pessoa que tem interesse, formato, tamanho e cor das letras, ampliar o conhecimento do leitor. Então, olha lá, essa daqui é o quê? Que intenção que tem essa reportagem? Informar, né? E ampliar o conhecimento do leitor. Então, essa frase eu já coloquei aqui. Essa e essa você vai ver aonde vai encaixar, ok? Legal. Ó, vamos lá então praticar um pouquinho da oralidade. Conversa em jogo. Respeite e valorização da diferença de modo de viver. Na reportagem que você leu, a vida da aldeia indígena transcorre em harmonia com o meio ambiente. As casas são feitas de material encontrado na natureza. A convivência com os animais é amigável e não há desperdício de recursos naturais como a água e os alimentos. E você, como pode contribuir para o cuidado com a comunidade em que você vive? O que pode ser feito para manter a sua escola limpa, cuidado e para evitar desperdício da água e energia, por exemplo? Como colaborar para que os animais, plantas vivam em harmonia com as pessoas? Isso daqui você vai pensar um pouquinho. Se nós estivéssemos em sala de aula, você responderia. Como nós não estamos, você vai pensar um pouquinho e refletir. Atividade a seguir: entrevista e relato oral. Entrevista é uma forma de pesquisa. Você vai fazer uma entrevista com um vizinho ou parente mais velho sobre a história da comunidade da qual faz parte, aldeia, bairro ou cidade onde vive. Como que eu vou fazer isso, tia? Você vai pegar uma pessoa mais velha, né, algum conhecido da sua família, ou pode até pesquisar também na internet, né? Se você não tiver ninguém, não tiver acesso de como falar com ninguém nessa pandemia, você pode dar uma pesquisadinha. Mas o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos planejar o que nós vamos fazer. O roteiro, prepare o roteiro de perguntas e veja algumas sugestões. Como surgiu a comunidade? Então, você vai perguntar para a pessoa. Ou lá, olhar na sua entrevista. Como surgiu a comunidade? O que aconteceu para ela ser formada? Quem foram os primeiros habitantes? Como a comunidade cresceu ou diminuiu? Como era a paisagem natural? Aqui, né, nós até coloquei algumas observações aqui, ó, cidade, bairro, né, da comunidade. Como que diminuiu? No caso aqui a FEPASA, né, que acabou fechando. Por que fechou, se você for fazer de Pontal, né? Quais são os acontecimentos importantes para a história? O que aconteceu de importante com a pessoa, né, entrevistada ou com o lugar que aconteceu? Aí, o que nós vamos fazer? Registrar a entrevista
e dados coletados com os entrevistados. Fazer tipo uma produção de texto, né? Você vai colocar as perguntas, como surgiu a comunidade? Não. Assim, você vai responder. A comunidade surgiu, tarará, 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 como se estivesse escrevendo um texto, tá? Não é um questionário, é uma produção de texto. É uma reportagem. Depois, reúna todo o material que conseguir com os entrevistados, fotografias antigas, recortes, jornais, revistas, desenho. Você pode conseguir isso na internet, tá? Pode pesquisar. Aí aqui, converse e decida que informações devem constar em um relatório oral da comunidade. Isso daqui você não vai fazer, né? Além de estar sozinho, você não vai fazer. Por quê? Você não vai apresentar. Se a gente estivesse em sala de aula, você apresentaria, né? Mas nós não estamos, então você vai fazer e escrever para me mandar, tá bom? Lembrando que eu tô mandando um vídeo explicando como que é a reportagem. Já coloquei um vídeo antes, vou repetir, a diferença entre a reportagem e a notícia. A notícia é o agora, o que está acontecendo agora, o que eu quero saber agora, hoje ou no máximo até amanhã. A reportagem é como a reportagem aqui da nossa indiazinha. Vai pesquisando, juntando material e depois escreve, ok? Bom, continuando. Aí lembrando, ó, continuando ainda. Isso daqui, ó, produz um roteiro oral, né? Nós não vamos fazer isso. Na apresentação do grupo, também não vai fazer, não vai ter a apresentação do grupo, né? Então, olha lá, não vai apresentar. Pratique a fala do apresentador para quem seja pausada e com voz direcionada ao público. Também não vão fazer. Mas se você quiser falar, para você ver como você vai escrever, pode fazer, seria legal também, tá? Mas não vamos fazer nada, não vamos apresentar nada, você vai me escrever. Depois, então, ó, não vai fazer e não vai fazer, porque não tem apresentação. Apresente material visual que ilustre, resuma ou amplie o que está sendo falado, fotografado, gráfico. Se você tiver esses materiais, né? Fotos antigas, filmes, slides, reportagem, você pode colocar. Se não, pode deixar sem. Depois aqui, ó, guarde todo o material pesquisado. Ele será usado na produção de um relato escrito sobre a comunidade na seção produção de texto. Então, é isso que você vai fazer, ó. O que eu vou fazer, tia? Vou fazer uma pesquisa com onde eu moro, no bairro que eu moro ou na cidade que eu moro, tá? Bairro ou cidade. Como surgiu, quais são os primeiros habitantes, o que tem de interessante, o que aconteceu, se não foi para frente, se o bairro morreu, se a cidade não foi para frente, mas é difícil isso ter acontecido, né? Geralmente as cidades, bairros sempre tendem a progredir, né? E não a regredir. E você vai escrever para mim, né? A cidade de Pontal, então vamos dar um exemplo, né, de começar o resultado. Cidade de Pontal foi fundada em tal ano pelos e você vai escrevendo o que aconteceu, ok? Aí, ó, e lembre que esse trabalho vai ser para nota do 3º bimestre, tá? Então capricha, coloca o seu nome, faz numa folha à parte, numa folha de caderno, depois você passa limpo e me manda, tá? Presta atenção nos vídeos que eu mandei, que os vídeos estão explicando bem como você fazer. E qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Beijos.